na íntegra. Eu estou aqui com o Sérgio Modena, autor, junto com o Rodrigo Faur, do espetáculo, e diretor do musical. Roberta Cerrado, coreógrafa e diretora de movimento. Matias Correia fez os arranjos, a direção musical junto com a Délia Fischer. Délia Fischer é a nossa diretora musical, ele fez a assistência e a preparação vocal do elenco. E também faz parte da banda. O Carlos Esteves, que está lá atrás, é o nosso sound designer, nosso projetista de som. Quem mais temos aqui? Lorena Moraes fez a assistência de direção, que está aqui hoje conosco também. E o Gustavo Wobner, que é o diretor residente dessa temporada do espetáculo. Tuto Gonçalves, nosso coordenador técnico. Esse espetáculo ele é apresentado pelo Ministério da Cultura e a Bradesco Seguros. E é uma produção da Em Foco e da Aventura Entretenimento. Ele foi construído no ano de 2017, ano passado, no segundo semestre, para uma temporada de 3 meses em São Paulo. Depois a gente vai ver um vídeo de abertura com um pequeno making-off dessa construção e a gente vai falar sobre todas as áreas, todo o processo de construção desse espetáculo. E agora, esse ano, nós fizemos uma nova temporada, que é a que tratamos aqui, que foi constituída de uma turnê pelo Brasil. A gente passou por Belo Horizonte, pelo Sesc Palladium, depois fomos para Curitiba, no Teatro Guairinha, depois em Porto Alegre, no Teatro Bourbon, passamos por São José dos Campos, no Teatro Colinas, e agora estamos tendo o prazer de trazer o espetáculo para a nossa cidade maravilhosa, com a honra de reabrir o Teatro Adolfo Bloch, estando aqui em temporada por 4 semanas, uma curtíssima temporada, mas que vocês estão tendo a oportunidade de assistir. Então vamos assistir um pouquinho aqui do nosso making off, e depois eu vou passar a palavra para o Sérgio Modena falar sobre todo o processo. Obrigada. Canção se fez assim. Só um complemento. Temos também aqui a Sônia Figueiredo, que é a nossa produtora executiva, que está à frente de toda essa temporada e turnê, em algum lugar. Sérgio Modena. Boa tarde. É realmente um prazer falar com o público sobre um processo de trabalho, um processo de criação. Porque quantos daqui já acompanharam um processo de criação de um espetáculo teatral? Acho que poucas pessoas, né? Alguns já acompanharam, ótimo. Bom que a gente pode trocar ideia sobre isso. Mas muita gente não tem ideia de como a gente concebe um espetáculo, como é que a gente faz acontecer, como se dão os ensaios, como é que a gente coloca aquilo que a gente tem na cabeça em prática e transforma num espetáculo. Então,
para o espetáculo chegar à cena, abrir o pano, tem muito trabalho envolvido. Esse espetáculo ele começou da seguinte forma: a Aventura Entretenimento, que é a produtora do espetáculo, já tinha feito um outro musical que se utilizava no repertório da Bossa Nova, mas com uma história fictícia. E veio a ideia da gente contar a história do próprio gênero musical, da bossa, as histórias, as curiosidades que fazem parte desse universo, falar um pouco dos compositores, como que surgiu o movimento. Então eu fui chamado para escrever e dirigir, escrever junto com o Rodrigo Faur. Pensando que a gente está contando a história de um movimento musical, veio a ideia de transformar o espetáculo menos num musical e muito mais num show teatralizado, ou um show musical, onde a gente teria menos personagens, né, os atores vivendo os personagens com figurino, se caracterizando, fazendo uma composição, como geralmente é o que a gente vê no espetáculo. Menos isso e muito mais os atores, cantores e contadores de história. Então, nesse sentido, se alinha muito mais a uma narrativa de um show, quando você tem a personalidade daquele artista cantando, interpretando as canções, e muitas vezes eles conversam com o público de uma maneira bastante informal, como vocês acompanham nos shows que vocês vão assistir. Só que o desafio aqui era o seguinte: não é apenas um show. Como é que a gente transita entre, em alguns momentos, é uma linguagem de um show, inclusive com uma frontalidade muito explícita, muito assumida do intérprete com a plateia, e muitas vezes a gente evoca o universo daquelas canções e transforma em cena, como vocês vão ver. Então esse espetáculo ele é um passeio por essas duas linguagens, o teatro e o show. Pensando nisso, o segundo desafio era o seguinte: a bossa nova é um gênero minimalista, né? Ele não permite que a gente tenha grandes arroubos de emoção. Ela não é assim. Ela é minimalista, ela é simples, e da simplicidade dela vem a sofisticação. Como a gente fazer um espetáculo que a gente tem que ter o tempo inteiro acompanhar essas características, né? Sermos fiéis a essas características fundamentais da bossa. Como é que a gente administra isso? Então, o primeiro momento quando a gente está concebendo um espetáculo é pensar no formato dele, qual é a cara que ele vai ter. Então a gente reúne uma equipe criativa. Num primeiro momento, eu e o André Cortez, que é um cenógrafo lá de São Paulo, embora ele seja mineiro. Então nessas conversas surgiu qual seria a ambientação desse show, qual seria o cenário. A bossa, ela surgiu dentro dos apartamentos da Zona Sul Carioca, como vocês vão ver, a gente conta essas histórias aqui. Então, isso serviu como uma primeira ideia, o caminho para que o cenário se desenvolvesse. Então, a gente tem uma arquitetura aqui, ó, que ela vai mudando e sugerindo outros ambientes. A gente não forma uma casa com todas as características, a gente vai trabalhando na sugestão. Ora ela é uma boate, uma casa noturna, mas ele evoca muito um apartamento. Pode ir passando, por favor. Nas diferentes configurações do cenário. Já foram todas? Pode ir passando. Esses diferentes desenhos vão criando para a gente novas dinâmicas, né? Tanto para movimentação, como os diferentes blocos que nós temos. Nós temos 4 blocos temáticos, que esse é o roteiro que eu fiz com o Rodrigo Faur. O primeiro bloco, a gente apresenta o gênero, a bossa nova. E o segundo bloco, a gente volta às origens, um pouco à década passada, antes dos anos 60, como os cantores e compositores que estavam antes do movimento, como é que eles influenciaram, o próprio Lúcio Alves, o Dick Farr, como eles influenciaram essa galera que cantava a bossa nova e os compositores que criaram. O terceiro bloco é a bossa ganhando mundo, a bossa exportação, que nós costumamos chamar, né? Então, enfim, como que esse gênero ganhou o mundo e foi tão representativo assim, né? Aqui, por exemplo, isso aqui é interessante a gente ver
a gente mudou o projeto. A gente tinha um sobrepalco ali no meio, depois nós adaptamos, porque sempre a ideia, ela nunca é rígida quando a gente começa a criar. Ela está sempre ali esperando que a necessidade do ensaio ou daquilo que a gente está criando. Então, eu como diretor, ela como coreógrafa e preparadora musical, corporal, o Matias ali na música, todos nós vamos nos adaptando ao que a sala de ensaio nos dá, né? Eu sempre costumo dizer isso, muitas vezes eu falo, não sei como que a gente vai resolver tal cena ou tal passagem. A sala de ensaio vai responder pra gente. Essa é a melhor maneira de trabalhar, porque é na prática. É a hora que você vê um ator com as suas características, encontrando outros atores com características bastante particulares, e como que eles vão dar vida àquilo que você imaginou. Então também 50% é da forma como você imaginou, os outros 50% é o próprio processo que se impõe. Aí, só para vocês verem uma estrutura simples, ele forma diversos desenhos, diversas ambientações. Para casar com isso, a gente tem os figurinos. O que eu tinha pedido para Kika Lopes, que é figurinista? A gente não quer, como é um show, a gente não quer uma reprodução fiel dos figurinos dos anos 60, peruca, os vestidos de época, nada disso. Eu queria que a gente tivesse uma leitura, a gente fizesse uma releitura daquela época. Então vocês vão ver que, não chega, ainda estamos no cenário, né? Vamos lá, pode ir para frente, figurino. Olha só, isso aqui é o que a gente chama de referência. É quando o figurinista, por exemplo, traz algo, exatamente, que vai servir para a gente entender, para esclarecer qual o caminho que ele vai seguir. Muitas vezes é uma paleta de cores, ou o corte, ou a pegada, e aqui ela vai desenhando. Tá vendo? Aqui a atriz, que ela pensou esse figurino, por exemplo. Se vocês notarem, não é um figurino de época. É um figurino absolutamente contemporâneo, mas que ele conversa muito bem com a década de 60, que é onde a bossa se desenvolveu. Olha aqui. Sempre esse processo que se dá. Tá vendo? Essa saia que é bastante característica da época, mas aí ela tem... Na forma final, ela também ganha um ar bastante contemporâneo. Figurino que remete à época, porém ele tem um frescor contemporâneo, um novo olhar. Também tinha uma ideia da gente trabalhar de uma forma monocromática, não ter aquela dispersão de cores, né, tão forte. Então, é uma paleta aqui bastante harmoniosa, que no segundo ato ela ganha uma tonalidade um pouco mais forte, através de uma saia, né, ou um vestido que vai dar uma sublinhada naquela paleta do primeiro ato. Como vocês vão perceber isso na prática quando assistirem. Então, assim, já deu aqui para mim o figurino. Assim a gente vai fazendo o quê? Através desses encontros com a equipe criativa, a gente vai formando uma identidade para o espetáculo. Esse é um dos grandes trabalhos assim, da responsabilidade do diretor e da equipe criativa. Qual é a característica, qual é a cara que a gente vai dar? Se uma outra equipe criativa assumir, para pegar esse mesmo texto que eu e o Rodrigo fizemos, eles vão dar uma outra cara e as maneiras de se fazer, elas são infinitas. Essa é a graça. Por isso, quando vocês veem um clássico, né, uma peça do Shakespeare, você vai ver sempre infinitas maneiras de se fazer e se revisitar. Além disso, nós temos, continuando a nossa equipe criativa, eu falei aqui do cenário do figurino, que são elementos bastante fundamentais. Como é que a gente ia casar isso, a cena, com a coreografia, que eu não chamo nem muito de coreografia para esse espetáculo, mas com a direção de movimento. Então a Roberta Serrado trabalhou praticamente dirigindo comigo esse espetáculo, porque geralmente no musical a gente separa, agora é a hora da cena, aí o diretor vai lá e trabalha a cena, agora é a hora da coreografia, e aí são duas frentes diferentes que se juntam lá na frente. No caso, a gente só dividia ali para o Matias e para a Adélia a hora de música. Eu e a Roberta, a gente trabalhava juntos. Porque, vocês vão ver, a coreografia ou a direção de movimento anda muito junto com a cena. E eu vou pedir para ela falar um pouquinho sobre esse trabalho. Olá, boa tarde.
realmente foi um processo bem diferente, porque a gente trabalhou o tempo inteiro juntos e que foi muito especial, e eu acho que não poderia ter sido feito de outra maneira. E a gente sempre teve muito cuidado da direção de movimento ou a coreografia, ela não ficar além, né, já que a gente estava montando um espetáculo muito sutil e que a bossa nova realmente fosse o grande, que nada sobressaísse sobre isso. E aí a gente conseguiu juntos fazer essa direção de movimento de uma maneira delicada, e o que ajudou muito a gente também foi o cenário, porque como vocês vão poder assistir o cenário, ele dança, ele se movimenta junto com o elenco, que a gente, nos ensaios até, a gente não tinha ele fisicamente, e a gente tentava imaginar como seria, né? A gente sabia como seria, mas a gente tinha que conseguir imaginar as portas abrindo, as portas se fechando, e como é que a gente ia fazer isso de uma maneira sutil, para a gente sempre poder acompanhar a bossa nova, que é uma canção muito sutil, uma música muito sutil. E aí acabou que tudo foi andando de uma maneira muito incrível, e o cenário, ele parece que ele realmente foi feito para esse espetáculo, junto com a direção e com as músicas e com a direção de movimento. Foi um trabalho, esse processo foi um trabalho em equipe, muito gostoso de participar, porque a gente, como o Sérgio falou, normalmente a gente separa muito, né? E a gente conseguiu fazer isso tudo junto, o que eu acho que trouxe essa união também para o espetáculo. E junto com a música e com a direção linda musical da Adele e do Matias, sempre um setor respeitando o outro. E foi isso, foi um prazer, é um prazer fazer parte desse projeto. É uma delícia poder falar da Bossa Nova, é uma delícia voltar para o Rio de Janeiro, uma delícia estar aqui nesse teatro. E eu espero que vocês curtam e gostem bastante, como nós que estamos aqui podemos ter a chance de falar da Bossa Nova. E a gente tem, que vocês tenham também esse prazer e gostem, curtem bastante. Obrigada. Bom, boa tarde. Vou falar um pouquinho do trabalho musical, né? Que é uma grande honra realmente pegar esse repertório tão importante para a música brasileira, né? Para a música internacional, no final das contas. Aqui a gente trabalhou grandes compositores, né? Muitos deles ainda atuantes, como o Roberto Menescal, o Carlinhos Lira, o Marcos Valle, e Tom Jobim. Não podemos deixar de citar o Tom Jobim, que vocês vão ver que faz parte de grande parte desse espetáculo de composições dele, né? Como a Bossa Nova, né? Dos instrumentistas como o João Gilberto, vocês vão ver também que tem aquela coisa do violão, também, como eles falaram, minimalista, né? Tudo muito minimalista, tudo muito pequenininho, tudo muito trabalhado no detalhe, né? Então o trabalho musical foi muito por aí também. Vocês vão ver que uma banda pequena, é um quarteto, né? Baixo, bateria, piano e violão, o violão alternando com a guitarra, que também é uma outra sonoridade que também veio, né? Junto com a Bossa Nova nos anos 60 e com a influência da música estrangeira também, né? Então são também arranjos muito simples, né? E uma coisa muito importante também que não foi muito também só de escrever, né? Então essa partitura que você vai ler depende muito do músico que está tocando, né? Então na nossa banda todos temos muita experiência no trabalho de tocar a bossa nova, o samba, a música brasileira, ou a experiência de tocar à noite mesmo, de tocar para o público, de improvisar, né? Então tem muita coisa assim que não tem muito como escrever, vai mais, a gente tem uma ideia geral, tem uma referência, tem um arranjo, uma gravação de referência. Isso também serviu muito para o elenco, né? Fazendo a preparação vocal, sempre começava fazendo aquecimento, colocando a voz no lugar, trabalhando o coro, trabalhando a unidade do coro, né? Que tem os momentos de coro, tem os momentos de solo. Nos momentos de solo, vocês podem perceber que em geral, a voz, a colocação vocal no espetáculo musical, como tradicionalmente vem de fora do Brasil, né, é muito para fora, uma voz muito impostada, uma voz, né, voz de palco, você falar sem microfone para todo mundo ouvir.
Mas aqui não, a bossa nova como já veio com essa coisa de cantar baixinho, de cantar, surgiu dentro dos apartamentos, né? Foi o violão do João, era aquela coisa pequenininha que ele cantava tudo assim. Então você não tem tanta explosão, como eles já falaram também, não tem tanto esse para fora, é uma coisa mais intimista. Então o trabalho foi todo de trazer a voz um pouco mais para baixo, mais para dentro, mais tranquila, né? Tem os momentos de explosão, tem os momentos de cor, vocês vão ver no segundo ato, em alguns momentos assim, que tem uma coisa bem para fora, mas em geral é tudo para menos, tudo trabalhado no detalhe, no minimalismo. E isso foi muito interessante, esse trabalho, e muito rico, né? Tanto para a gente da direção como para o elenco também, que é uma coisa nova, né? De você pegar, você está acostumado a cantar de um jeito e tem que se adaptar a cantar de outro jeito, e a trazer um pouco mais também essa coisa da música brasileira para o teatro musical, né? Que está começando a acontecer mais agora, né? E acho que é muito importante, né? A gente trazer a nossa cultura para trazer essa mistura das áreas de cultura, então da música mais brasileira, entrar junto com o teatro mais brasileiro e tal. É isso. Espero que vocês se divirtam como a gente se divertiu aqui. Foi muito legal esse processo. E um bom espetáculo para todos. Eu queria falar também que acho importantíssimo falar desse trabalho, que é do elenco. É um elenco simplesmente incrível que mergulhou com a gente de cabeça e trouxe tudo para esse espetáculo. Bom, da minha parte de direção de movimentos, coreografia, é um elenco que eu não tinha bailarinos, mas eles, né, Nicola? Eles botaram para quebrar, eles são maravilhosos, então sem eles isso aqui também não tem, é um elenco perfeito para o espetáculo perfeito. Exatamente o que eu ia falar, que não adiantaria nada todo o nosso trabalho de criação se nós não tivéssemos um elenco que é um elenco realmente preparado, com vozes lindíssimas para fazer um espetáculo como esse. E só queria que vocês se atentassem a uma característica desse espetáculo, que eu acho que é interessante. Aqui, eles não têm personagens, conforme eu falei. Então, depende muito da personalidade de cada um deles. Então, eu tinha feito um roteiro e alguns eu fui conhecendo durante os ensaios. E eu mudei, trocava as músicas, porque isso vai de acordo também com a temperatura de cada um, das características de cada um, enfim, da personalidade. Não existe um personagem para eles se esconderem atrás. Isso é talvez mais difícil. Porque se você não tem essa personalidade, esse ganho, esse diálogo assim tão direto e confortável com a plateia, muitas vezes o personagem te esconde, que é incrível. Mas é uma característica desse espetáculo, então se atentem para isso, tá bom? E a Bianca vai... Alguém tem alguma curiosidade, gostaria de fazer? A gente tem um tempinho curto, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta... Hoje é aniversário do Carlinhos Lira. Maravilhoso. Temos Uhum. Você falou, tem muitos autores que ainda são vivos, né? Estão trabalhando. Como é que vocês conseguiram trabalhar essa questão dos direitos autorais? Como é que funcionou isso? Os direitos autorais no teatro musical, a gente trabalha com ECAD. Todo o roteiro musical ele é inscrito no órgão competente e este órgão repassa para os devidos autores. Então, a questão de autorização, ele vai autorizar ou não aquela música e tal? Não, o teatro musical funciona assim, exatamente. Tem um órgão que legisla e repassa. Uma pergunta. Anterior a esse musical, teve uma outra versão, não sei se foi 2017 ou 2016, foi Garota de Ipanema, O Amor é Bossa, mas não tem nada a ver com esse espetáculo, exatamente. O Garota de Ipanema, Amor é Bossa foi um outro projeto, na verdade era uma história fictícia da Thelma Guedes, e tinha a bossa nova como pano de fundo, a bossa nova gênero musical, como pano de fundo para conduzir
essa história fictícia. Aqui é um musical sobre a bossa nova. Conforme ele disse, praticamente um show teatral, ou também ao contrário, né, um show jornalístico, Exato. enfim, ele é bem narrativo, né? Os personagens, as intenções você vai entendendo com as ambientações, mas não tem história fictícia por trás desse espetáculo. Mas esse, porque eu também fiquei esse espetáculo Não, estreamos aqui. Nós fizemos uma versão pocket desse espetáculo no Clara Nunes. Sim. Sim, foi o Você seguinte, viu? depois você assistiu lá, mas também não é esse. Depois do Garoto de Ipanema, a segunda versão. Mas tem mais a ver com esse. Tem mais a ver com esse. O Garoto de Ipanema, o Amor é Bossa era um espetáculo fictício, que não tem nada a ver com isso aqui, mas tinha o gênero musical, a bossa nova por debaixo das entrelinhas, conduzindo esse espetáculo e ilustrando esse espetáculo. Depois disso, a gente entendeu que a gente gostaria de fazer um espetáculo que tratasse especificamente da bossa nova, porque a gente sentiu que as pessoas iam assistir e ficavam meio confusas, porque será que essa história realmente aconteceu? Foi uma pincelada ali que a gente pegou? Não era. Aí a gente fez esse pocket, que inclusive tem a direção do Sérgio Modena também. Esse outro Garoto de Ipanema, o Amor é Bossa, é de outro diretor, de outro autor. E aí ele próprio conduziu o roteiro junto com a Adélia Fischer, que fez a direção musical dos dois espetáculos. Mas tínhamos 4 atores cantores. A banda tinha a mesma formação, né? Era a mesma formação. Mas é o embrião. Aqui, é o embrião. Aí, a partir disso, a gente falou, a gente precisa fazer um espetáculo maior, um cenário, um figurino, enfim, fazer disso um espetáculo. E aí surgiu o musical da Bossa Nova. Exato. No Teatro Ipanema, que conta a história da Nara Leão, Aline Carrocinho. Então nós estamos sendo abençoados. É aniversário da Bossa Nova, esse São ano. 60 São 60 anos da Bossa Nova. Esse Estamos comemorando. ano. Uma grande homenagem. Mas só de ter o João Gilberto já é uma coisa fenomenal. Grande presente para a cidade, né? Mais alguém? Oi? Maravilhosos, com histórias maravilhosas. Por que não temos mais musicais? Que nós devemos ter um monte de cantores argentinos, de cantores espetaculares. Eu acho que nós temos poucos, muito mais. Qual é o seu nome? Neuza Portela. Neuza? Neuza, olha, eu vou te falar uma coisa. O Rio de Janeiro é uma cidade que produz muito musical brasileiro. Mais até do que São Paulo. Então nós já tivemos vários musicais que homenageavam assim, figuras importantes da música brasileira. Noel Rosa, a gente já tivemos uma série de Cartola, Cine Calbi. Só um minutinho, gente, por favor, senão a gente fica difícil. Então, o Simonal teve recentemente. Então, na verdade, é uma tradição aqui da cidade produzir espetáculos voltados para a nossa música. Eu também gostaria que tivesse mais, mas aí eu acho que a gente já cairia em outra discussão, que são as dificuldades de produção. Levantar um espetáculo musical não é fácil, especialmente nesse momento de crise, mas eu acho que assim, é muito louvável que os artistas daqui foquem na cultura brasileira, na música brasileira, que é tão rica, como vocês sabem muito bem, né? Então, só queria fazer justiça a isso, tá? O nosso tempo acabou. E até já já.
A gente vai dar um intervalo, a gente pede que vocês tomem um cafezinho para a gente preparar o palco e apresentar o espetáculo para vocês. Muito, muito obrigada. Ah, boa.